Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Euphoric Image. Links na descrição do vídeo. Um shinobi entre monstros. Capítulo 16. A Greve do Amor. Apolo! Você está aí? Abra agora mesmo! O grito foi pontuado por várias batidas fortes na porta. Em circunstâncias normais, Apolo teria atendido a porta. No entanto, havia duas coisas que o impediam de fazê-lo. Primeiro, ele estava fugindo, evitando as parcas e seus lacaios o melhor que podia. Havia uma chance de que isso fosse um truque, destinado a atraí-lo para fora da segurança de uma de suas casas de veraneio em Miami. Em segundo lugar, ele estava no meio de algo importante. Ou seja, descansando em seu sofá e relaxando para o conteúdo de seu coração enquanto se atualiza sobre as últimas temporadas de seus programas de TV favoritos. E assim, Apolo ignorou quem quer que fosse e fez o possível para fingir que não estava em casa. Um erro, em retrospecto. Seus olhos se arregalaram quando as portas foram repentinamente arrancadas de suas dobradiças, sacudindo as fundações da própria casa. A fúria entrou em seus olhos um momento depois. Um deus entrando à força no domínio de outro deus era um insulto do mais alto grau. Embora essa casa de férias em particular não fosse importante, era o princípio que importava. Quem quer que fosse, eles tinham ido longe demais. Apolo se levantou e girou para encarar o intruso, seu arco dourado materializado em suas mãos e 8 flechas já encaixadas. Quem se atreve? Ele gritou, sua voz reverberando com tons graves, antes de interromper abruptamente quando viu quem havia entrado na casa. Thalia, ele perguntou confuso, abaixando seu arco. Ó rei, Thalia parecia agradavelmente surpresa. Você está realmente aqui? Eu pensei que esta casa estaria vazia. Você danificou minha propriedade. Apolo ofegou em indignação. Thalia olhou para a porta quebrada. Foi mal, ela deu de ombros. Desculpe. Apolo abriu a boca para falar, mas então parou quando percebeu que ela realmente se desculpou. Oh, você está perdoado então, eu acho. Ele acenou com a mão e o prédio se consertou. Então ele declarou com entusiasmo, lançando-lhe um sorriso brilhante que, para sua satisfação presunçosa, deixou suas bochechas um pouco vermelhas. O que você está fazendo aqui? E por que você está, invadindo de forma tão violenta? Ele perguntou, olhando os restos estilhaçados de sua porta e pegando o leve cheiro de ozônio que sugeria que um raio estava envolvido. Eu sempre quis explodir uma porta. Thalia sorriu satisfeita. Foi tão bom quanto imaginei. E por que estou aqui? Sua expressão ficou séria. Nós precisamos da sua ajuda. Apolo inclinou a cabeça curiosamente. Com o que? Thalia hesitou. Bem, Naruto está prestes a fazer algo incrivelmente arriscado, estúpido e possivelmente suicida. Então, não deixe ele fazer isso. Thalia revirou os olhos. Nossa, por que não pensamos nisso? Ela disse sarcasticamente. A coisa é, se ele não fizer isso, então um caçador estará completamente e totalmente ferrado. Eu não entendo. Apolo franziu a testa. Afrodite. Apolo imediatamente conectou os pontos em sua mente, seus olhos se estreitando. Ela não iria, ele rosnou. Ela fez. Thalia assentiu sombriamente. Apolo soltou várias maldições gregas. Isso é ruim. Temos tempo. Felizmente, nós fazemos. Apolo relaxou um pouco. Ok, bom. Conte-me tudo. Ele se sentou novamente, seu arco dourado se desmaterializando. Thalia assentiu, sentando-se em um sofá também. Após um breve momento de silêncio, ela falou. Tudo começou quando Naruto se juntou aos caçadores. Apolo assentiu em compreensão. Algo deu terrivelmente errado em suas interações, então. Eu não o culpo. Os caçadores nunca foram o tipo mais amigável. Thalia balançou a cabeça, um sorriso lentamente se formando em seus lábios. Errado. Os caçadores realmente se deram bem com Naruto. Apolo ficou boquiaberto para ela. O que? Estamos falando sobre os mesmos caçadores de Ártemis aqui? Você sabe, os caçadores de Ártemis, não gosto de garotos, olha para todos os caras, nunca retorna meus sorrisos? Bem, sim. Quero dizer, é tudo uma encenação. Um ato.
Os olhos de Thalia se arregalaram quando ela percebeu o que ela acabou de dizer a ele. Oh merda, deixa pra lá. Esqueça o que eu acabei de dizer. Apolo não a deixou abandonar o assunto. Você está me dizendo que por todos esses séculos, os caçadores de Ártemis estavam fazendo uma encenação? Thalia hesitou. Meio. Mas por quê? Thalia deu de ombros. Eles não queriam interagir com os homens, eu acho, já que o deus e semideus médios milênios atrás eram idiotas arrogantes e paqueradores. E isso geralmente terminava em derramamento de sangue e pandemônio. Caso em questão, acampamento meio-sangue queimando. E então, os caçadores começaram um boato de que odiavam todos os homens. Entendo, Apolo disse lentamente, acenando com a cabeça. Um sorriso começou a se espalhar por seu rosto. Bem, isso certamente explica por que eles nunca devolveram meus sorrisos. Não é porque eles não gostam de mim, mas sim para que eles possam manter suas reputações. Apolo. Thalia interrompeu hesitante. Eles não retribuem seus sorrisos porque acham que você é irritante. O sorriso de Apolo vacilou. Oh, é assim. Sim. Apolo tossiu. Seguindo em frente. Então eu acho que Naruto foi muito bem recebido. Então? Você sabe, já que ele é filho da minha irmãzinha, ele salvou minha irmãzinha, e ele foi criado por você de verdade. Thalia assentiu. Na maioria das vezes, sim. Eles fizeram 3 perguntas a ele na primeira noite para julgar seu caráter. Quais foram as perguntas? Apolo perguntou, sua curiosidade aumentando. Thalia inclinou a cabeça, pensando. A primeira foi: você vai espiar uma garota enquanto ela está tomando banho? Apolo assentiu sabiamente, certificando-se de que Naruto não é um pervertido lascivo. Como você, Thalia observou. Como eu, Apolo concordou, lançando-lhe uma piscadela e um sorriso. Thalia tossiu, desviando os olhos. Em seguida, eles perguntaram a ele: você acredita que as mulheres são inferiores aos homens? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, Apolo meditou. Eles não apenas estão verificando se Naruto vai menosprezá-los por serem mulheres, mas também estão se certificando de que ele não tem uma cabeça grande. Ele é, afinal, um semideus forte, e é um fato comprovado de que há uma correlação entre poder e arrogância. Ele deu um aceno de aprovação. Estas 2 perguntas foram testes decentes de seu caráter. Qual foi a terceira pergunta? Thalia abriu a boca, mas depois hesitou. Pensando bem, talvez eu não devesse dizer. Vamos lá. Derrame. Qual foi a pergunta? Thalia estremeceu. Foi. O que você acha da poesia de Apolo? Apolo ficou imóvel. Oh! Sua voz era desprovida de todas as emoções. E qual foi a resposta de Naruto? Ele disse que achava sua poesia muito boa. Thalia tentou. Deus da verdade. Eu sei quando você está mentindo para mim, embora eu aprecie o sentimento. Thalia estremeceu novamente. Tudo bem. Ele disse que sua poesia era, bem, ruim. Horrível. Mas ele tentou ser legal sobre isso. E deixe-me adivinhar, eles rejeitaram e desprezaram Naruto porque sua resposta terrível e objetivamente incorreta revelou sua verdadeira natureza nojenta. Apolo perguntou firmemente, sua voz enganosamente calma. Não, exatamente. Eles, o aceitaram depois disso. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Pelo que vale, eu gosto da sua poesia, meio. Thalia ofereceu confortavelmente. Obrigado. Isso significa muito. Apenas, me dê um momento. Eu preciso me recuperar da traição. Depois de alguns segundos, Apolo estava de volta ao seu antigo eu, sorrindo. Eu tenho que dizer, porém, toda a coisa do ato faz muito mais sentido. Eu sempre pensei que era meio hipócrita as caçadoras desprezarem todos os homens quando são eles que não gostam de ser julgados por seu gênero. Eu sei, certo? Você tem ideia de como me senti aliviada quando percebi que os caçadores não eram apenas um bando de odiadores de homens. Essa foi uma das minhas maiores preocupações quando entrei. Thalia sorriu. De qualquer forma, nos 2 dias antes do Natal, de alguma forma, Naruto conseguiu se tornar todo amigo dos caçadores. Zoe esperava ser pacificadora, mas não. Ela não era necessária. Apolo ergueu as sobrancelhas, impressionado. Sério? O que Naruto fez? Ele conversou com eles. Apolo esperou ansiosamente por mais. Quando nada veio, ele piscou. É isso.
É isso, Thalia confirmou. Em seu olhar incrédulo, ela sentiu. Sim. Essa é a mesma reação que Zoe, Bianca e eu tivemos. Isso é estranho, Apolo meditou. E Artemis nem precisou transformá-lo em uma garota. Thalia ficou mortalmente imóvel. Com licença, ela perguntou com cuidado. Eu esperava que Artemis transformasse Naruto em uma garota. Apolo deu de ombros. Ela tinha feito isso com ele muitas vezes antes, afinal. O Thalia disse lentamente. Eu vejo. Então ela fez uma pausa. Espere aí, Lady Artemis tinha transformado Naruto em uma garota antes? Mas, por que? Seus olhos se arregalaram em um olhar de revelação horrorizada. A menos que, sua dupla personalidade, Kurama, seja feminina. Apolo piscou. Isso é. Agora que ele pensou sobre isso, essa explicação fazia sentido, de uma maneira estranha e distorcida. Estava errado, mas era compreensível como ela chegaria a essa conclusão. Na verdade, considerando que ele sabia sobre a raposa gigante espinhosa. Ele riu da imagem mental de quão descontente Kurama provavelmente ficaria. Thalia então o fixou com um olhar severo. Eu não sei por que você está rindo disso. A única razão pela qual Naruto ainda tem uma personalidade dividida é porque viver com você o traumatizou tanto, sua mente quebrou sob a tensão. Uma contração se desenvolveu no olho de Apolo. Ah! Sim. Claro, disse ele entre os dentes cerrados. Você está certo. Meu mal. Ainda assim, eu nunca teria pensado. Kurama não é exatamente um nome feminino. Por curiosidade, como exatamente os caçadores reagiram a Naruto? Apolo perguntou, tentando colocá-los de volta nos trilhos. Thalia deu de ombros. Bem, Charity o aceitou imediatamente. Jane também. O olhar de Apolo suavizou em seu nome. Claro que ela fez, ele murmurou. Teria sido estranho para Jane não. Jane é sua filha, certo? Thalia perguntou curiosa. O deus do sol assentiu, um pequeno e genuíno sorriso se espalhando por seu rosto. Ela é. Thalia franziu as sobrancelhas. Corrija-me se eu estiver errado, minha história está enferrujada, mas Jane Dark não era, tipo, uma santa? Do deus bíblico. Como isso funcionou? Apolo deu de ombros. Meus poderes de profecia se manifestaram dentro dela na forma de uma voz. Ela pensou que a voz era Deus. Ele riu. Disseram-me que houve um mal-entendido bastante hilário depois que os caçadores a resgataram e disseram que ela era filha de uma divindade grega. Ela não sabia que você era o pai dela até depois que os caçadores a resgataram. Thalia repetiu, uma qualidade estranhamente tensa em sua voz. Apolo inclinou a cabeça. Você está com raiva de mim por nunca reconhecer e abandonar minha filha, observou ele. Thalia hesitou antes de um olhar determinado passar por seu rosto e ela o encarou desafiadoramente. E daí se eu for? Então eu pediria que você não tirasse conclusões tão apressadamente. Apolo respondeu simplesmente, sua expressão estranhamente séria. Afinal de contas, quem você acha que foi quem disse aos caçadores para salvar Jane? O quê? Você achou que eles tropeçaram na execução dela? Os olhos de Thalia se arregalaram. Eu ouvi suas orações, você sabe. Apolo olhou para longe. Eu não sei como, mas eu fiz. Ela não teve um único arrependimento nos dias que antecederam sua execução. Ela estava preparada para morrer, e quando ela morresse, ela teria morrido feliz. Mas, bem, eu simplesmente não podia aceitar isso. Alguém como ela só aparece uma vez a cada 1000 anos, se tanto. Eu não poderia simplesmente deixá-la morrer. Ele encolheu os ombros. Então eu pedi um favor à minha irmãzinha. Thalia ficou em silêncio por um momento. Naruto estava certo, ela finalmente disse baixinho. Você é um bom pai, Apolo. Apolo sorriu, embora seus olhos estivessem um pouco tristes. Eu sabia que havia uma razão pela qual você era meu semideus favorito. Obrigada. Thalia sorriu. O semideus favorito de um deus, eu vou esfregar isso na cara de Percy na próxima vez que o vir. De qualquer forma, ela continuou, Lily, Sishi e Belladonna também foram muito legais com Naruto. Diana também, embora ela ameaçou Naruto com desmembramento, evisceração e defenestração se ele alguma vez tentasse algo engraçado. Ao ver o olhar perturbado de Apolo, Thalia rapidamente assegurou, não se preocupe, ela faz isso com cada novo membro que se junta. Bianca e eu passamos pelo mesmo tratamento. Hades, ela riu, ela realmente me ameaçou mais do que Naruto. Eu não posso imaginar por que Apolo disse secamente.
Não é como se você tivesse insultado os caçadores várias vezes antes. Em voz alta. Thalia riu. Eu não vou negar que uma vez tive uma pequena antipatia pelos caçadores. E agora? Thalia ficou contemplativa. Não vou mentir, eu ainda não sou muito fã da ideia, ela admitiu. Eu só entrei para evitar a profecia. Mas... Ela deu de ombros. Estou preso nesta situação, então posso aproveitar ao máximo, sabe? Além disso, agora que realmente tive a chance de conhecê-los melhor, os caçadores não são tão ruins assim. Ela sorriu tristemente, desviando o olhar. Quem sabe? Ela sussurrou para si mesma, tão baixinho que Apolo quase não ouviu. Eles podem até ser uma boa família. Mesmo Apolo não se atreveu a fazer uma piada com isso. O momento passou rapidamente, Thalia voltando ao seu estado normal e sorrindo brilhantemente. E, além disso, a comida é absolutamente deliciosa. Catarina é uma cozinheira divina. Eu juro, é como se ela... Apolo a observou com uma expressão indecifrável. A maioria dos semideuses acreditava que seu Tá não era realmente Tá, apenas se assemelhava aos sintomas, e portanto, todos se referiam a ele como Tá. Era uma característica herdada de seus pais piedosos que lhes permitia um melhor desempenho na batalha. Isso foi apenas parte disso, no entanto. A outra parte era algo mais sombrio, algo que apenas alguns semideuses perceberiam em suas vidas. O verdadeiro valor do Tá está em sua capacidade de impedir que as mentes dos semideuses permaneçam por muito tempo em pensamentos sombrios que só trazem dor e sofrimento. Os semideuses não eram indivíduos quebrados, afligidos por TEP, psicologicamente instáveis, não por causa de uma extraordinária força mental, mas porque seus curtos períodos de atenção não lhes permitem se concentrar por tempo suficiente em pensamentos prejudiciais e prejudiciais. Semideuses foram literalmente conectados para evitar o problema. Era um mecanismo de defesa engenhoso para evitar que os heróis se tornassem cascas quebradas de si mesmos. No entanto, evitar o problema não faz com que ele cure ou desapareça. Ele apenas continua a apodrecer e crescer lentamente até que finalmente atinge a massa crítica e todas as emoções negativas reprimidas explodem. Kiron se referiu a isso como o boom mental. E, pelo que parece, Thalia estava a caminho de um boom mental de si mesma. Ei Thalia, Apolo interrompeu sua recontagem de todos os pratos diferentes que Catarina tinha servido. Se você precisar conversar. Ele hesitou. Enquanto os deuses não costumam ser semideuses da mensagem de Íris, vou abrir uma exceção. Ele estalou os dedos e um dracma dourado se materializou na palma da mão de Thalia, seu significado claro. A expressão de Thalia imediatamente se tornou cautelosa. Quero dizer, você não precisa falar comigo, Apolo acrescentou apressadamente. Mas pelo menos fale com alguém. Você pode ir até minha irmãzinha. Ou a filha de Atena. Ou até mesmo Naruto, se você estiver desesperado. Mas, bem, não é bom reprimir e evitar seus sentimentos. Confie em mim, como o Deus da cura, eu saberia. Ela o considerou por um longo momento antes de assentir. Obrigada, ela murmurou de má vontade. De nada. Agora você se importa de parar de me deixar com fome com suas histórias sobre a comida de Catarina? Thalia sorriu timidamente. Ah, certo, foi mal seguindo em frente. Ellie também era amiga de Naruto. Um olhar estranho passou por seu rosto. Ela era amiga de todos nós. Infelizmente. Apolo piscou. Isso não deveria ser uma coisa boa? O que há de errado com ela ser amigável? A filha de Zeus estremeceu levemente. Por que sua simpatia envolveu ela nos regalando com todas as punições que ela vai infligir a Atlas? Isso não é tão ruim. Uma risada oca escapou de seus lábios. Você está certo. É pior. Você não tem ideia das coisas que ele disse, ela sussurrou. As coisas que ela propôs. Quase me sinto mal por Atlas. Apolo parecia curioso. O que ela? Você não quer saber. Ah, vamos lá. Você já me deixou toda curiosa. Pode muito bem me dizer. Apolo. Thalia o encarou nos olhos, transmitindo quão séria ela estava. Você não quer saber. Apolo estreitou os olhos. Sim? Tente-me. Thalia olhou para ele brevemente antes de dar de ombros. Tudo bem. Mas não diga que eu não avisei. Apolo cruzou os braços, parecendo impressionado. Eu sou Fibas Apolo, o deus do sol, o matador do poderoso Python, e o campeão supremo de Smash Bros. Eu não sou um fracote melindroso que fica assustado com um pouco de sangue. 20x
Ó meus deuses, ó meus deuses, ó meus deuses! Apolo abraçou suas pernas com os braços, amontoados em uma bola apertada no sofá de couro. Para que serviam as lanças? Ele perguntou, horrorizado. Eu não sei. Ele não disse, e eu não queria perguntar. Uma vez eu pensei que seria legal ter habilidades super regenerativas, os olhos de Apolo estavam desfocados. Não mais. Não quando isso pode ser usado tão facilmente contra mim. Como? Como em nome do Tártaro ela inventa isso? Ela é criativa. É como se ela desse uma olhada no que nosso pai fez com Prometeu, decidiu que era muito amador e melhorou, murmurou Apolo. Ó queridos deuses, todo esse tempo, eu pensei que ela era uma garotinha doce e inocente. Ele balançou a cabeça. Eu nunca vou olhar para ela da mesma maneira novamente. Confie em mim, eu sinto mesmo, Thalia murmurou. Agora, as duas caçadoras que realmente estavam contra Naruto eram Febe e Catarina. A filha de Ares e a filha de Hecate, lembrou. Sim. Com toda a honestidade, nenhum de nós esperava que Naruto convencesse aqueles dois. Mas ele fez. Mas ele fez, Thalia assentiu. Ao contrário de Febe, Catarina não se importava com o gênero de Naruto. Em vez disso, ela se importava com o fato de que ele era um herói. Afinal, a vida de quase todo herói grego era uma tragédia. Finais felizes para heróis nos mitos gregos eram mais raros do que Zeus permanecendo fiel à sua esposa. Apolo riu. Agradável. Ela acredita que todo herói invariavelmente se corromperá e cairá, continuou ela. No final, eles deixarão de ser heróis e se tornarão bombas relógio ambulantes que, quando explodirem, só causarão dor e tragédia às pessoas ao seu redor. Afinal, a natureza de um herói não muda. Ponto. Thalia balançou a cabeça. Eu juro, ela tem cinismo até uma forma de arte. Perseu teve um final feliz, apontou Apolo. Thalia deu de ombros. Ele foi uma das únicas exceções. E, vendo que Naruto já tinha feito um inimigo de Afrodite e ele tem uma personalidade dividida, ela duvidava que ele fosse uma exceção. Não é que ela não goste dele, ao contrário, ela não tem desejo de interagir com ele porque ela acredita que ele só causará dor às suas irmãs no final, quando ele finalmente cair. Naruto objetou, eu entendo. Thalia sorriu. É claro. Seu sorriso se tornou vicioso. Ele virou o argumento dela contra ela. Ah, diga. Para você ver, todos os heróis gregos lutaram por si mesmos. Heracles lutou porque ele tinha que terminar seus 12 trabalhos. Teseu lutou para reivindicar seu direito de primogenitura, e porque ele estava entediado. É por isso que eles caíram. Eles lutaram por si mesmos, e assim, no final, eles caíram sozinhos, sozinhos. Apolo assentiu lentamente. Um ponto justo. Mas e daí? Thalia sorriu. Naruto não luta por si mesmo. Ele não se importa com fama ou glória ou dinheiro ou orgulho. Ele apenas luta para proteger seus amigos e familiares. E assim, seu precioso povo será os pilares que o sustentam, aqueles que salve-o e salve-o se ele começar a descer para o desastre. Seus olhos piscaram. Ele me mencionou pelo nome. Eu admito, foi muito reconfortante ouvir que ele tinha tanta fé em mim. Ela balançou a cabeça incrédula. Eu juro, porém, seu carisma era insano. Quando ele falou, de alguma forma todos nós acreditamos nele. A determinação em seu olhar, o olhar resoluto em seus olhos, sua pura vontade. Seu discurso foi o suficiente para convencer Catarina a reunir o suficiente fé para acreditar que ele não era completamente irredimível. O Apolo se inclinou para trás, parecendo impressionado. E quanto a Febe? Ah! Isso foi um pouco mais difícil. Thalia fez uma careta. Febe desconfiava e desprezava Naruto por nenhuma razão além de ele ser um menino. Os outros caçadores tinham fingido, mas ela era o verdadeiro negócio. E, bem, como você pode argumentar contra isso? Especialmente porque Febe já sabia ela estava sendo uma hipócrita. Ela tem milhares de anos, ela é autoconsciente o suficiente para conhecer as falhas de seu argumento. Ela simplesmente não se importa, porque aparentemente desprezar um gênero inteiro melhorará sua qualidade de vida, ou algo igualmente estúpido assim. Ela estreitou os olhos. É tudo besteira. Eu não me importo com o quão trágica ela teve, isso não é desculpa para agir como um idiota. Com certeza Apolo concordou. Eu sei que os outros caçadores tentaram resolver isso no passado, mas sem sucesso. O que levanta a questão, exatamente o que Naruto disse a ela. Bem, no começo ele tentou falar com ela. Você sabe, raciocinando e tudo isso.
Desnecessário dizer, não funcionou, e tudo que Naruto recebeu foram tentativas de esfaquear, cortar, perfurar e até queimar. Apolo assobiou. Alguém é bastante violento. Thalia riu. Sim, bem, para ser justo, ela é uma filha de Ares. A violência é a resposta deles para tudo. Isso, e molho picante. Você deveria ouvir sobre o primeiro jogo de capturar a bandeira de Perse, ela disse, seus olhos se enchendo de alegria. Clarice e os outros campistas de Ares foram totalmente espartanos com ele. Primeiro, eles ignoraram a regra de não mutilar e mutilaram Perse, embora ele se curasse com água depois, uma habilidade de merda, devo acrescentar. Com molho picante que literalmente deixou sua boca fumegante. Apolo riu. Ah, certo. Bom e velho Ares. Eu já te contei sobre a vez em que ele ficou tão chateado comigo, ele lançou um míssil terra-ar na minha carruagem do sol. Thalia riu também. Tal pai, tal filha, suponho, por mais que Febe negue. De qualquer forma, até Naruto ficou frustrado após a 28ª flechada. Então, em vez de se esquivar, ele contra-atacou. Apolo piscou. Oh, droga. 3 segundos? 8, na verdade. Acho que ele queria poupar um pouco o orgulho de Febe. Thalia riu. Embora, considerando que ela foi derrotada por uma criança, ela é literalmente milhares de anos mais velha do que em apenas 8 segundos, posso dizer que seu orgulho foi completamente destruído, independentemente dos 5 segundos extras. Apolo inclinou a cabeça. O que ele fez depois? Thalia deu de ombros. Bem, depois que ele deu um soco na cara dela, ele tentou falar com ela novamente. E milagrosamente, funcionou dessa vez. O deus do sol olhou para ela incrédulo. Funcionou? O que ele disse? Nós não podíamos ouvir, e ele não me contou, Thalia admitiu. Mas o que ele disse deve ter sido eficaz, porque depois da briga, Febe ficou legal com ele da noite para o dia. O que Hades? Meus pensamentos exatamente. Mas como? Apolo exclamou incrédulo. Thalia deu de ombros sem palavras. Ele balançou a cabeça, espantado. Eu juro, é como se o garoto tivesse aprendido magia negra ou algo assim enquanto eu não estava olhando. Thalia assentiu. Certo, bem, avance rapidamente para o dia de Natal, quando todos os caçadores, inclusive eu, tentaram dar uma surra em Naruto. Apolo piscou. Não é o que eu esperava, eu admito. Thalia riu. Bem, para ser justo, Naruto pediu por isso. 20x. Boa tentativa. Naruto disse encorajador, oferecendo sua mão a Febe. Ela ignorou, ficando de pé e deixando a mão de Naruto balançando desajeitadamente no ar. De novo ela exigiu com um brilho determinado em seus olhos. Naruto franziu a testa, abaixando a mão. Nós já estamos lutando pela última hora. Sparring. Febe interrompeu com uma risada irônica. Não. Sparring é o que eles estão fazendo. Ela gesticulou para os outros caçadores na clareira, que pararam seu treinamento para assistir ao show. O que estamos fazendo é reencenar um massacre unilateral. Isso é um pouco duro, você não acha? 10 segundos, Febe sibilou. Isso é o mais longo que eu durou contra você antes de me familiarizar intimamente com o chão. 10 segundos. Naruto coçou a cabeça. Você melhorou. Ele ofereceu. De novo. Naruto suspirou quando Febe o atacou novamente, uma espada de bronze celestial em sua mão. Depois de serem derrotados por Hecate e Pan, e terem que ser resgatados por Nico, os caçadores aumentaram sua intensidade de treinamento em várias centenas de graus. E era por isso que, mesmo no Natal, eles estavam ocupados treinando na floresta. Naruto se juntou porque estava entediado, e Febe rapidamente o selecionou como seu parceiro, ansiosa para testar suas habilidades mais uma vez, e talvez o mutilar um pouco. Naruto se abaixou sob um golpe de espada, bloqueou uma facada com um Rasengan, antes que 3 clones surgissem ao redor de Febe e derrubassem sua kunai de treinamento embotada. Para seu crédito, Febe conseguiu dissipar todos os 3 clones antes que eles pudessem eliminá-la. No entanto, isso deu a Naruto tempo suficiente para entrar em sua guarda e bater um punho reforçado com um chakra em seu estômago. De novo não! Ela foi jogada para trás no chão com a força de seu soco. Naruto esfregou a parte de trás de sua cabeça sem jeito. Olha, talvez você devesse poupar outra pessoa. Eu não acho que isso seja realmente justo. Febe deu um grunhido zangado enquanto se levantava do chão. Ele tem razão, Zoe comentou ao lado.
Naruto teria que enfrentar pelo menos 5 caçadores de uma vez para torná-la uma luta justa. 5 caçadores? Thalia falou, enxugando um pouco de suor da testa antes de sorrir. Por favor, não se superestimem. Seriam necessários pelo menos 9 caçadores para equilibrar o campo. Zoe estreitou os olhos. Oh, você está sugerindo que não somos tão fortes quanto pensamos? Por que sim? Thalia respondeu com um sorriso. Sim, eu estou. Zoe inclinou a cabeça. Talvez devêssemos levar isso a um juiz imparcial, então. Naruto, o que você diz? Quantos caçadores você acha que serão necessários para que isso se torne uma luta justa? Zoe perguntou a ele. Assumindo, é claro, que você não terá permissão para usar seu modo sábio ou manto dourado. Eles estavam treinando, afinal, não tentando morrer. Naruto deu de ombros. Todos vocês, eu acho. A clareira ficou em silêncio. Zoe limpou a garganta. Sem seu modo sábio ou manto dourado, enfatizou ela. Sim, eu ouvi você. Minha resposta ainda é a mesma. Você está dizendo que está confiante de que pode enfrentar todos os 12 de uma vez? Ela ergueu uma sobrancelha. Sim, Naruto assentiu, nenhum traço de arrogância em seu tom. Havia uma quietude na clareira. Só para ser absolutamente claro, Naruto está nos convidando a tentar eviscerá-lo da maneira mais horrível possível? Ellie perguntou esperançosa. Isso não é o que eu... Naruto fez uma pausa. Na verdade, tecnicamente, acho que sim. Então vamos testar essa teoria? Zoe disse baixinho. Todos os caçadores lentamente pegaram suas armas, parecendo levemente ofendidos por ele pensar que poderia lutar contra todos eles de uma vez. Naruto, por sua vez, apenas sorriu. Claro, por que não? Talvez fosse seu tom indiferente quando ele concordou. Talvez fosse sua postura casual enquanto os observava. Talvez tenha sido como ele inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo alguém, antes de rir baixinho. Fosse o que fosse, todos os caçadores, até Thalia, concordaram unanimemente ali mesmo que Naruto precisava cair. Sem qualquer aviso, a clareira explodiu em movimento. Febe foi a primeira a alcançar Naruto, avançando e cortando com sua espada. Naruto pulou para trás, bem no caminho de 8 flechas que saíram do arco de Zoe. 8 flechas que foram todas desviadas pela kunai de prata que ele empunhava. Katarina avançou com adagas duplas e eles trocaram uma rajada de golpes. Naruto franziu a testa quando ele foi incapaz de penetrar suas defesas mesmo sendo mais rápido e mais forte. Katarina de repente sorriu e pulou para trás, jogando suas adagas gêmeas em Naruto que os bloqueou com sua kunai. Seus olhos se arregalaram quando uma figura de repente se turvou na frente dele, derrubando uma espada de bronze celestial. Lily, a filha de Deméter. Seu olhar permaneceu calmo e régio, como se ela estivesse dando um passeio pelo parque em vez de tentar dividi-lo. Seus golpes eram rápidos e poderosos, e sua técnica era impecável. Naruto não precisava ser um especialista em Kenjutsu para ver isso. No entanto, tão rápido quanto ela, Naruto era mais rápido. Ele também tinha vantagem de sua intuição divina, eles estavam na floresta, e então ele podia literalmente ver os ataques dela chegando antes mesmo de se formarem. Naruto, pegue! Diana ligou. Os olhos de Naruto piscaram momentaneamente para ver Diana jogando uma joia azul nele. Ele franziu a testa em confusão. A julgar por sua trajetória, não o atingiria. Ela perdeu? Lily nem pareceu notar, ela apenas continuou seu ataque implacável. Bem, se Lily estava confiante o suficiente para permanecer nas proximidades, então provavelmente não era nada tão ruim. Então o mundo explodiu em luz. Mesmo com os olhos ardendo, ele não pôde deixar de ficar impressionado. Lily sabia o que ia acontecer, mas ela não mostrou nenhum sinal ou reação externa, fazendo com que ele pensasse que a joia seria inofensiva. Então, no último momento possível, ela fechou os olhos com força, algo que levou o momento perfeito, deixando-o sem tempo para reagir. Tinha sido um jogo mental, um que ele perdeu. Exceto por um fato que eles não levaram em conta. Na floresta, Naruto não precisava de seus olhos para ver. O ar rapidamente se encheu de projéteis quando Naruto jogou kunai após kunai que desviou e redirecionou as flechas disparadas em sua direção. Como o Hades ainda é capaz de desviar nossas flechas com precisão? Zoe gritou de frustração quando a kunai de Naruto ficou borrada. Eu pensei que sua joia deveria roubar temporariamente toda a visão. Era. Diana gritou de volta.
A magia deveria tê-lo deixado completamente cego. Cara, vocês são muito ruins nisso. Thalia sorriu. Minha vez. Naruto mal teve tempo suficiente para se abaixar em uma posição defensiva antes que um raio de merda perfurou o céu, batendo onde ele estava. Para completar, cada caçador fez chover uma verdadeira chuva de flechas prateadas na nuvem de fumaça e poeira. Depois de alguns segundos, Zoe gritou: "Segure o fogo!" Eles assistiram com a respiração suspensa enquanto a poeira lentamente clareava para revelar um tronco enegrecido, carbonizado e rachado empalado por flechas. O que? Uma aura sufocante de repente encheu o ar, fazendo com que todos os caçadores ficassem tensos. Naruto apareceu em uma explosão de velocidade, ajoelhando-se na frente do tronco. "Obrigado", ele sussurrou, curvando a cabeça em respeito. "Seu sacrifício será lembrado." Então ele se levantou e se virou para eles, com fúria em seus olhos. "Isso não será esquecido." "Qual é o problema?" Phoebe franziu o senho. "É apenas um log." "Phoebe!" Psique exclamou, parecendo horrorizada. "Apenas um tronco? As árvores são a base da própria vida. E agora, devido às nossas ações, um tronco inocente tem que sofrer por isso." "Exatamente." Naruto lançou um olhar de respeito para a ninfa Cicuta. Como um espírito da natureza, ela entendeu a gravidade do que acabou de ocorrer. "Estou feliz que pelo menos um de vocês entenda a total importância do registro sagrado. Presumo que você escreverá uma carta de desculpas mais tarde." No momento em que esta batalha terminar, Psique confirmou: "Bom, eu vou me juntar a você." Ele voltou seu olhar furioso para os outros. "E quanto ao resto de vocês?" Ele levantou as mãos e formou um selo familiar em forma de cruz. "Haverá uma retribuição", ele prometeu. Taju Kage Bunshin no Jutsu. 20x. "Deixe-me adivinhar", disse Apolo com simpatia. 3 segundos? Mais ou menos, Thalia resmungou. "Não se sinta tão mal", Apolo a tranquilizou. "Afinal, ele foi treinado pelos melhores." Eu admito, foi bastante aterrorizante ver um tsunami literal de clones atacando nós", Thalia murmurou. "Estávamos em desvantagem de 100 para 1. Ele nos superou completamente com números e velocidade superiores. Não que ele fosse melhor, em termos de técnica. Ele apenas forçou brutalmente, em certo sentido. Ele levou apenas 3 segundos para derrotar todos nós." Apolo deu de ombros. "Apesar do que todos os sábios e velhos artistas marciais dizem, o poder esmagador pode ir a derrotar a habilidade superior. Não importa quão boa seja sua técnica se seu oponente for apenas mais rápido." "Ah, e o exército de clones provavelmente ajudou." Sim, Thalia suspirou. "De qualquer forma, depois que a luta acabou, já estava perto do jantar, então decidimos parar de treinar e nos refrescar antes de ir para o jantar de Natal." Artemis havia retornado de qualquer reunião que ela tinha que ir. A refeição foi incrível. Catarina fez todas as paradas, e depois, apenas relaxamos ao redor de uma fogueira. Apolo assentiu. As entidades gregas celebravam o Natal como um feriado e não como algo religioso. Eles usaram isso como uma desculpa para apenas festejar e geralmente se divertir. A expressão de Thalia escureceu. Então Afrodite apareceu, e tudo deu uma merda. 20x. "O que você está fazendo aqui?" Naruto exigiu, entrando discretamente no modo sábio. Era sua reação padrão agora sempre que encontravam um deus. As bordas ao redor de seus olhos ficaram prateadas enquanto suas pupilas se transformavam em seu traço horizontal habitual. A cor de seus olhos já era prateada, então não houve mudança. Ele lamentou a perda de suas pupilas laranjas. Laranja foi incrível. "Naruto. Artemis. Caçadores." Afrodite os cumprimentou com um sorriso. "Uma recepção tão hostil. Você não vai me oferecer alguns refrescos?" "Claro", Phoebe falou, olhando para a deusa do amor. "Como soa algum fogo líquido do rio Phlegethon?" "Oh meu Deus!" Afrodite levantou uma mão aos lábios em choque simulado. "Que rude!" "Artemis, querida, por favor, mantenha seus animais de estimação na coleira." Artemis a ignorou. "O que você está fazendo aqui?" Ela repetiu as palavras de Naruto. Mesmo que sua voz estivesse calma, seus olhos prateados estavam levemente estreitos. "É Natal." Afrodite respondeu brilhantemente. "Eu venho trazendo presentes." "Presentes?
Quão generoso de sua parte! Catarina inclinou a cabeça, seus olhos cinzentos perfurando os de Afrodite. Posso ver o meu? Afrodite a encarou por um momento antes dela rir. Tudo bem, tudo bem. Culpado. Eu admito, eu não trouxe nada para todos vocês. Eu peço desculpas por isso. Eu só vim para dar presentes para vocês dois. Artemis suspirou e estendeu a mão, com a palma para cima. Apenas entregue e vá embora. Eu realmente não estou com vontade de lidar com você agora. E eu juro, se seu presente for um monte de fezes de pomba, então eu vou fazer você se arrepender. Os lábios de Afrodite se curvaram em diversão. Quem disse alguma coisa sobre dar um presente para você? O mundo não gira em torno de você, Artemis, embora Apolo certamente pense que sim. Seus olhos brilharam. Estou aqui para dar um presente ao seu querido filho e ao seu amado tenente. Artemis franziu as sobrancelhas em confusão por meio segundo antes de seus olhos se arregalarem em compreensão. Não. A deusa do amor riu. Você não pode me dizer que você não viu isso chegando. Ela estalou os dedos e duas flechas se materializaram no ar. Vocês caçadores sempre parecem se orgulhar de serem, bem, caçadores. No entanto, esta noite. Ela sorriu perigosamente. Eu serei aquele que está caçando você. Com um outro estalar de dedos, as flechas avançaram. Obviamente, eles não acertaram. Naruto reagiu imediatamente, seus olhos se estreitaram quando ele jogou duas kunai prateadas para desviar as flechas. Ao redor dele, os caçadores também dispararam suas próprias flechas para interceptar o ataque de Afrodite. As flechas e kunai caíram no chão um momento depois. Todos eles. Uma tentativa de assassinato. Naruto perguntou, olhando para Afrodite enquanto um Rasengan girava para a vida em sua mão. Mas como uma tentativa de criar uma bela ironia, Afrodite suspirou. Uma pena que não funcionou. Ela deu de ombros. Ah, bem. Teremos que fazer isso do jeito chato então. Artemis borrou, levantando seu arco e lançando vários projéteis mortais. Flechas prateadas se movendo mais rápido que a velocidade do som dispararam em direção a Afrodite, que simplesmente sorriu e acenou com a mão antes de desaparecer em um flash de luz rosa antes que as flechas pudessem acertar. Instantaneamente, Naruto sentiu uma onda de poder divino tomar conta dele. O mesmo poder divino que ele sentiu quando Afrodite removeu seu Enji. Ao lado dele, Zoe soltou um suspiro suave, deixando Naruto saber que ela também havia sido afetada. Zé. Naruto estava ao lado dela em um flash. Você está bem? Ele fez uma pausa quando Zoe se afastou dele. Zé. Ele perguntou confuso. Naruto. Nós podemos ter um problema. A voz de Kurama estava tensa. Naruto franziu a testa. O que você quer dizer? Houve uma pequena pausa antes de Kurama responder. Prepara-te. Emoções estranhas de repente inundaram Naruto. Ele grunhiu enquanto sua mente estava temporariamente sobrecarregada antes que Kurama o ajudasse a conter e empurrar as emoções para um canto profundo e escuro de sua vida, o mesmo lugar onde seu eu mais sombrio residia. As emoções ainda estavam lá, mas estavam silenciadas, não tão inflamadas. Aconteceu a mesma coisa com Zoe? Naruto olhou para Zoe preocupado, seus olhos examinando sua forma. Ele notou o suor escorrendo em sua testa, seus longos cabelos escuros que fluíam como uma cachoeira pelas costas, sua pele lisa e impecável, a suave ondulação de seus seios e suas longas pernas que... Espere. Naruto? Porra! Agora não é hora de começar a verificar ela. Eu sei que... Naruto estalou mesmo quando ele rasgou seu olhar lascivo para longe dela. Estou um pouco mais confuso sobre por que estou verificando-a. Ele fez uma pausa quando algo estalou em sua mente. Oh, ele disse em voz alta, de repente se sentindo extremamente estúpido. Desde que Afrodite se encontrou com ele e prometeu transformar sua vida em uma tragédia, ele estava esperando, bem, uma tragédia normal. Morte, dor, destruição, tortura, todas as coisas típicas para as quais Naruto estava preparado e poderia facilmente lutar contra. Ele havia esquecido um fator crucial, no entanto. Afrodite era a deusa do amor. Atacar alguém diretamente não era seu estilo. Ela, de todas as pessoas, saberia que a dor emocional era infinitamente pior do que a dor física. Em todos os mitos, Afrodite nunca lutou de frente. Em vez disso, ela manipulou emoções para separar as pessoas. E que melhor tragédia havia do que forçar o filho de Artemis a se apaixonar pelo tenente dos caçadores?
Ártemis, a deusa que Afrodite mais odiava, seria forçada a banir Zoe dos caçadores de Ártemis. As regras eram absolutas. Nada de se apaixonar. Ao banir Zoe, Ártemis perderia seu caçador mais confiável. Não. Ártemis perderia uma amiga, uma irmã. Zoenitade, uma caçadora responsável por convencer inúmeras donzelas a se juntarem à caçada e, portanto, ser diretamente responsável por cuspir no domínio de Afrodite, seria forçada a deixar sua família. Naruto, o filho de Ártemis e alguém que Afrodite desprezava pessoalmente, teria que assistir sua família ser fraturada, tudo por causa dele. Afrodite provavelmente o estava observando há algum tempo. Ela saberia que a melhor maneira de machucá-lo era atacar as pessoas com quem ele se importava, e era tudo culpa dele. Com um único movimento, Afrodite causou dano irreparável a 3 de seus inimigos mais odiados. Uma parte de Naruto estava relutantemente impressionada. O resto dele estava apenas chateado além da crença. Naruto! Zoe começou hesitante, ainda se recusando a olhá-lo nos olhos. Você, ela cortou, incapaz de dizer as palavras. Sim, Naruto respondeu, sem olhar para ela também. Suas mãos se fecharam em punhos enquanto ele lutava para manter a compostura. Eu não entendo, Bianca franziu a testa. O que aconteceu? Vocês dois estão bem? Eu pensei que tínhamos bloqueado as flechas de Afrodite. Suas flechas? Sim. Seu poder divino, por outro lado. Zoe parecia magoada. É impossível bloquear ou esquivar. Ela só tinha que literalmente acenar com a mão e cairíamos sob seu efeito. Zoe Artemis se aproximou. O corpo inteiro de Zoe ficou tenso. A voz da deusa vacilou. Ela respirou fundo, fortalecendo-se. Diga-me como você se sente agora. Houve um longo momento de silêncio. Afeição. Desejo. Devoção. Zoe fez uma pausa, autoaversão passando por seu rosto. Amor, ela sussurrou, olhando para baixo. A expressão de Artemis era indecifrável quando ela se virou para Naruto. E você, Naruto? Naruto hesitou. Sim, ele admitiu. O mesmo que ela. Consegui silenciar as emoções, mas elas ainda estão lá. Entendo, Artemis assentiu. Sua cabeça se inclinou enquanto ela olhava para a lua no céu, aparentemente perdida em seus pensamentos. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Ao redor deles, os caçadores tinham a mesma emoção em seus rostos. Tristeza. Você pode neutralizar as emoções estrangeiras? Não. Isso não é um genjutsu. Independentemente de suas origens, esses sentimentos que você tem são de alguma forma reais. Certo. Isso não era uma poção do amor. Afrodite tinha controle absoluto sobre seu domínio. Isso significava que se ela fizesse alguém se apaixonar, não seria um amor falso. Em vez disso, seria um amor genuíno. Semanticamente, seria considerado um amor falso, mas na realidade não havia diferença entre o amor que se formou naturalmente e o amor que foi criado por Afrodite. Na verdade, o amor que se formou naturalmente foi o amor criado por Afrodite. Ou Eros. Um dos deuses do amor. No entanto, havia uma coisa que Naruto não entendia muito bem. Como sou afetado? Naruto perguntou a Artemis. Eu pensei que já que você era a deusa da virgindade, você era imune à magia do amor de Afrodite. Não deveria ser o mesmo para mim? A imunidade absoluta que possuo é completamente única, murmurou Artemis, ainda olhando para a lua. Você também tem uma imunidade, mas em menor grau. Você mencionou que as emoções que você sente são silenciadas, você está ciente de que elas não são reais, por assim dizer. Você ainda sente as emoções, mas elas não estão necessariamente afetando seu corpo. Essa é a imunidade em ação. Para qualquer outra pessoa, emoções intensas e apaixonadas dominariam completamente sua mente, exigindo mais alto nível de vontade e autocontrole para suprimir. Os olhos de Naruto piscaram para Zoe. Uma pontada de preocupação o atravessou. Se ele se concentrasse, ele definitivamente poderia sentir um amor fervoroso direcionado a Zoe. Afeição, desejo, luxúria, toda a tríade. No entanto, isso era apenas se ele se concentrasse. Deixado sozinho, estava apenas passivamente lá, não o obrigando a fazer nada. No entanto, ele não conseguia imaginar como seria para Zoe, que não tinha tais defesas. Ela estava atualmente carregando todo o peso do feitiço de Afrodite. Sua mente e corpo a estavam traindo. Deve ser uma agonia total. Levou um momento para ele perceber que um silêncio pesado desceu sobre os caçadores.
Uma sensação quase palpável de tristeza e desespero pairava sobre a fogueira, e a tensão era forte o suficiente para cortar com uma kunai. Milady Jane começou hesitante, quebrando o silêncio. Eu imploro que você reconsidere. Bianca e Thalia franziram a testa em confusão, sem saber do que ela estava falando, já que Artemis ainda não havia dito nada. Por favor, Lily deu um passo à frente. Sua expressão era impassível, mas pelas frestas Naruto viu medo e tristeza. Não seria um fim justo nem honroso para seus milhares de anos de serviço. Lady Artemis, você só estaria dando a Afrodite o que ela quer. Toda a postura de Catarina era tensa. Sei que há precedência, mas são circunstâncias totalmente diferentes, e seria, perdoe-me, indevidamente tolo fazer a mesma coisa. O que vocês estão falando? Thalia perguntou com uma expressão confusa. As regras são claras, Artemis disse suavemente, finalmente desviando o olhar da lua e olhando para Zoe, cujos olhos estavam baixos. Um caçador não tem permissão para se apaixonar. E se eles se apaixonarem? A forma de Zoe tremeu imperceptivelmente antes mesmo de Artemis dizer suas próximas palavras condenatórias. Eles devem deixar a caçada. Houve um breve silêncio enquanto Thalia absorvia suas palavras antes de seus olhos se arregalarem em choque. O que? Ela exclamou indignada. Então Afrodite entra aqui, literalmente ataca Zoe e Naruto na frente de todos nós, e você ainda vai forçá-los a sair? É óbvio que a culpa é dela. Eu sei, mas preciso. As regras são claras, repetiu Artemis. A ordem natural deve ser mantida. Seus olhos brilharam. Confie em mim, eu não gosto dessa decisão mais do que você. Mas... Ela fixou seu olhar. Eu tenho que... Ela sussurrou. Eu devo objetar, Diana falou. O ato de se apaixonar em si não é estritamente proibido, afirmou ela, com os olhos semicerrados. E, no entanto, não havia como confundir a nota desesperada em sua voz. Você mesma deveria saber disso, Milady. É somente quando agimos de acordo com esses sentimentos que devemos ser banidos. Zoe ainda não fez nada, e tenho plena confiança de que ela tem força de vontade para nunca fazer nada. Ela tem sentimentos. Para Naruto, ainda, mas enquanto ela não agir sobre eles, ela não deve ser banida. Ela fez uma pausa. O mesmo vale para Naruto, eu acho. Eu. Artemis fechou os olhos de dor. Não posso. Por quê? Diana exigiu, ainda mais desespero em seu tom. Porque se Naruto e eu ficarmos? Zoe disse calmamente, Afrodite não vai parar. Diana congelou. Claro, pode haver um pequeno período de paz, desde que Naruto e eu não hajamos de acordo com nossos sentimentos um pelo outro. Fingimos que tudo estava normal entre nós. Zoe suspirou antes de continuar. Mas quanto tempo isso duraria antes de Afrodite aumentar seus esforços? Quanto tempo antes que a deusa do amor nos forçasse a fazer algo que nunca poderia ser desfeito? Agimos em nossos sentimentos contra nossas vontades. Ainda pior, Zoe hesitou antes de continuar. E se Afrodite decidir aumentar o número de vítimas? Forçar ainda mais caçadores a se apaixonarem? Ela balançou a cabeça resolutamente. Eu me recuso a deixar isso acontecer. Se eu devo deixar a caçada para proteger todos vocês, que assim seja. Diana mordeu o lábio, mas assentiu, um olhar resignado passando por seu rosto. O resto dos caçadores usavam expressões semelhantes. Para limitar os danos e evitar mais desastres, Naruto e Zoe devem deixar a caçada. Obrigadas, Zoe, pela compreensão. Artemis baixou a cabeça. Você foi um bom tenente. O melhor. Sua voz embargou quando Zoe fechou os olhos. Eu libero você de seus deveres. Ei, Naruto interrompeu. Segure o sábio. O que diabos vocês estão fazendo? Zoe e Artemis olharam para Naruto. Não há outra escolha, Naruto. Zoe deu um sorriso fraco. Eu tenho que fazer isso. Não. Se eu não deixar a caçada, então Afrodite não ficará satisfeita e ela vai piorar as coisas. Zoe tentou novamente. Não. Naruto, por favor. Não torne isso mais difícil do que já é. Esta é minha decisão. Eu vou deixar a caçada. Absolutamente não. Naruto estreitou os olhos. A caçada é sua família. Artemis e os caçadores, eles são sua família. E você vai deixá-los assim? Você vai rolar e desistir sem nem mesmo lutar? Você acha que eu quero fazer isso? Zoe retrucou, calor entrando em seu tom. Por que eu não? Realmente não. Mas não temos outra opção. Naruto sorriu triunfante. Errado. Nós fazemos.
Diante da carranca de Zoe, ele se virou para Artemis. Você se lembra do que Atena disse, certo? Sobre Eros? Podemos procurá-lo para obter ajuda. Ártemis balançou a cabeça. Nós não podemos. Eu reconheci as flechas que Afrodite trouxe. Eram as flechas de Eros. Ele já está do lado dela, e duvido que possamos convencê-lo a traí-la. O sorriso de Naruto caiu. Oh! Ele mordeu o lábio. Ok, tudo bem. Que tal Zeus? Não podemos pedir ajuda a ele? Quero dizer, Afrodite deve estar quebrando algumas regras aqui. Ele não pode forçá-la a quebrar o feitiço. Normalmente, sim, Artemis assentiu. Os caçadores de Ártemis se originaram do juramento de meu pai no rio STYX. Como tal, ele é tanto honrado quanto obrigado pelo rio STYX para manter e reforçar a santidade dos caçadores, ela explicou. É por esta razão que Afrodite não fez Zoe se apaixonar mais cedo, ou fez com que todos os meus caçadores se apaixonassem. Ela é proibida por Zeus. Mas ela ainda foi capaz de fazer com que alguns de seus caçadores se apaixonassem. Thalia apontou. Ártemis suspirou. Correto. A princípio, Zeus não conseguiu ordenar uma imunidade geral a todos os caçadores. Afrodite conseguiu persuadir o conselho de que seus direitos como a deusa do amor estavam sendo infringidos. Ela apelou para a paranoia do conselho. Afinal, se Zeus poderia proibi-la de usar seus poderes, então ele não poderia fazer o mesmo com eles? E de alguma forma, o conselho estava convencido. Atena tentou argumentar, afirmando que os caçadores eram um caso singularmente único, mas os outros deuses não o fariam. Escute a razão. E assim, Afrodite estava livre para fazer qualquer um dos meus caçadores se apaixonar sempre que ela quisesse. Isso é idiota, Naruto declarou, carrancudo. Isso é realmente estúpido. Artemis inclinou a cabeça. De fato. Depois de milênios perdendo meus caçadores porque eles estavam sendo desviados, eu decidi que já era o suficiente. Seus olhos prateados se estreitaram. Eu negociei com o conselho e consegui chegar a um acordo. Uma lei antiga foi aprovada declarando que era proibido interferir nos sentimentos das caçadoras de Ártemis. Eu nunca mais perderia minha família, nunca mais. Como você os convenceu? Thalia perguntou. Eu reduzi o tamanho dos caçadores. Artemis gesticulou para os caçadores ao seu redor. Milênios atrás, havia quase 100 membros. Agora são apenas 13. Você nunca se perguntou por quê? Ela perguntou retoricamente. Em troca de ordenar uma proibição geral, o conselho impôs um limite máximo de 17 membros. Naruto se iluminou. Isso é bom, então. Podemos usar isso. Afrodite acabou de quebrar a lei antiga, então Zeus pode forçá-la a. Ele não pode. A frustração cintilou nos olhos de Artemis. Normalmente, em circunstâncias normais ele poderia. No entanto, Afrodite planejou isso bem. Ela escolheu o momento perfeito para colocar em prática seu plano. O que você quer dizer? Os titãs, Artemis disse simplesmente. O Olimpo já tem muitos traidores. Zeus não pode arriscar antagonizar Afrodite. É uma situação delicada agora, e Afrodite sabe disso. Pai não pode fazer nada para não correr o risco de levá-la em direção aos titãs, e Afrodite se juntar aos titãs. Seria desastroso. Naruto a encarou. Sério? Artemis assentiu sombriamente. Caramba! Naruto amaldiçoou. Não há ninguém que possa persuadir Afrodite. Artemis balançou a cabeça. Não. Que tal chantagem? Sugeriu Catarina. Você tem algum tipo de vantagem? Outra sacudida. Se eu fizesse, eu já teria usado isso agora. Então Afrodite só vence. Naruto exigiu com raiva. Ela simplesmente entra aqui, obriga Zoe e eu a nos apaixonarmos, e não há nada que possamos fazer sobre isso? Ela sai impune enquanto Zoe perde sua família. Artemis não respondeu. Eu aprecio você tentando, Naruto, Zoe disse calmamente. Mas é fútil. Afrodite não agiria a menos que ela estivesse absolutamente certa de que seu plano funcionaria. Ela tem todas as suas bases cobertas. Naruto estreitou os olhos. Eu não estou desistindo. Isso não é um jogo. Zoe de repente estalou, girando sobre ele. Se eu não deixar as caçadoras, isso só vai agravar o problema. Afrodite continuaria seus ataques, e eu me recuso a deixar qualquer uma das minhas irmãs se machucar com isso. Naruto abriu a boca para responder, mas então parou. Mas isso é um jogo. Zoe franziu a testa. Com licença.
Me ouça, Naruto disse, sua mente correndo. Para Afrodite, isso não é nada além de um jogo projetado para infligir o máximo de dor para mim, você e Artemis. No entanto, a vitória dela já está garantida, então tudo o que resta para ela fazer é aproveitar o show. Zoe ainda parecia perdida, então Naruto elaborou apressadamente. Veja, agora estamos operando com a suposição de que se Zoe não deixar os caçadores de Artemis imediatamente, então Afrodite pode atacar no dia seguinte. Mas isso está errado. É muito mais provável que Afrodite nos dê tempo para descobrir uma maneira de neutralizar seu plano. Afinal, seria muito mais divertido para ela nos assistir lentamente perdendo toda a esperança quando percebemos que lutar de volta é inútil. Onde você quer chegar? Perguntou Artemis. Meu ponto. Naruto sorriu. Meu ponto é que nós temos tempo. Afrodite provavelmente não fará seu próximo passo até que ela fique entediada em nos ver tentando bolar um plano. E até então, nós temos tempo para bolar um plano. Os olhos de Artemis se arregalaram em compreensão. Você está certo, ela respirou. Nós provavelmente teremos algumas semanas antes que Afrodite dê seu próximo passo. Ela não iria querer apressar isso, ao invés disso, ela iria querer saborear cada momento. Mas e se você estiver errado? Zoe protestou. Ainda existe o risco de que Afrodite decida apenas acelerar seu plano e mirar nos outros caçadores. Houve um longo momento de silêncio enquanto eles pensavam nisso. Estou disposta a aceitar o risco, Jane falou baixinho. Assim como eu, concordou Diana. Mesmo. Estou embaixo. Claro. Eu também estou disposto. Vamos fazer isso. Com certeza. Estou contigo. Eu também sou. Conte comigo. Zoe assistiu com os olhos arregalados, atordoada, enquanto os caçadores de Artemis aceitavam o risco por unanimidade sem qualquer hesitação. Vocês. Ela sussurrou. Então ela abriu um sorriso sincero. Muito obrigada, disse ela com sinceridade. Os caçadores apenas sorriram de volta. Muito bem. Estamos de acordo, então Artemis declarou, determinação piscando para a vida dentro de seus olhos prateados quando ela encontrou seu segundo fôlego. Nós temos várias semanas para criar um plano para parar Afrodite. Eu vou pedir todos os favores que eu tiver, e pedir alguns se for necessário. Seu olhar varreu suas expressões determinadas. Ela deve ter sentido sua vontade coletiva inabalável, porque aprovação e orgulho entraram em seus olhos. Eu me recuso a perder outro caçador. Não novamente. Como sua deusa, eu juro. A deusa da caça sorriu perigosamente. Vamos fazer isso. 20x. Apolo ficou em silêncio por um momento quando Thalia terminou de recontar a história. Natal foi cerca de 2 semanas atrás, ele meditou. Afrodite já fez alguma coisa? Não, Thalia respondeu. Isso é uma pequena bênção, eu suponho. Thalia assentiu silenciosamente. Apolo deu um suspiro pesado. Tudo bem, vamos direto ao ponto. Diga-me, Thalia, que plano Naruto inventou? Ele perguntou a ela, já temendo a resposta. Tenho a sensação de que não vou gostar. Thalia estremeceu. Ah bem. Ela lhe contou o plano. Ele estava certo. Ele não gostou. 20x. Isto é loucura. Apolo gritou, cortando a mão no peito. Tecnicamente, você está correto, Naruto concordou antes de sorrir. No entanto, é tão insano que volta a ser brilhante. Apolo olhou para ele incrédulo. Você está planejando atacar Afrodite e forçá-la a remover o feitiço? Praticamente, sim, Naruto assentiu. O que o Tártaro? Eu estive fora por menos de 2 semanas. Isso não é tempo suficiente para você cair na loucura. Apolo virou-se para Artemis. Mana! Diga a ele que isso é estúpido. Artemis assentiu. De fato. Naruto, você está sendo extremamente tolo agora. Obrigada. Eu não posso acreditar que você está decidindo dar a Afrodite uma chance de se render. Artemis continuou. Em vez disso, você deve se concentrar em derrubá-la rápido e forte. Não dê a ela a chance de contra-atacar. Você sabe o que vai acontecer se a luta demorar muito. Naruto inclinou a cabeça, vendo a sabedoria em suas palavras. Maldição! Apolo ergueu as mãos. Vocês dois perderam? Naruto, como em nome de Zeus você conseguiu infectar Artemis com sua idiotice? Santo Hades, é contagioso. Apolo. Artemis suspirou. Relaxe. Por mais surpreso que eu esteja em dizer isso, isso realmente tem uma boa chance de funcionar.
Como? Você vai arriscar Zeus descobrindo que Naruto é imune à morte? Apolo exigiu, um olhar selvagem em seus olhos. Você já sabe como o conselho se sente sobre o equilíbrio natural entre vida e morte. Ou você esqueceu o que aconteceu com meu filho Asclépio? Artemis inclinou a cabeça. Claro que me lembro. No entanto, Zeus não vai descobrir. Como você pode garantir isso? Não é óbvio. Naruto levantou uma sobrancelha. Eu aperfeiçoei o selo. Apolo abriu a boca, mas então parou. Oh, sério? Sério. Como você fez isso? Ele perguntou curioso. Muitas noites sem dormir, muita discussão, algum brilho natural, um biju surpreendentemente genial e cafeína suficiente para fazer meu coração explodir. Com certeza, havia círculos escuros sob os olhos de Naruto, e seus dedos pareciam estar em espasmos. Entendo, Apolo disse lentamente. E eu presumo que você dirá aos outros deuses que você não é realmente um mortal e, portanto, a forma divina não funcionar em você. Sim, Naruto respondeu. Você levou em conta o fato de que ela pode se teletransportar. Já montei um campo anti-teletransporte, respondeu Artemis. Com alguma ajuda, é claro. Eu pedi muitos favores. Apolo inclinou a cabeça. Tudo bem, mas mesmo que você consiga vencê-la, como você pretende convencê-la a remover o feitiço? Nós já temos um plano para isso, Naruto sorriu. Apolo olhou para eles incrédulo por um longo momento. Você está fora de si. Estou desesperado, corrigiu Artemis. Eu não estou disposto a perder outro dos meus caçadores por causa dela. Seus olhos brilharam com dor e tristeza. Nunca mais. Eu não vou deixar meu precioso povo se machucar por minha causa, Naruto disse teimosamente antes de estreitar os olhos. Além disso, eu tenho problemas pessoais com pessoas manipulando as emoções dos outros e fundamentalmente controlando seus destinos. Irmão, o olhar de Artemis suavizou. Você conhece Zoe. Você está realmente disposta a deixar Afrodite estragar a vida dela? Seus olhos endureceram. Por que não sou? Naruto concordou com a cabeça. Apolo encontrou seus olhares, olhando para eles com olhos azuis estreitos. Dois pares de olhos prateados idênticos cheios de determinação inabalável olharam para ele, sem recuar. Uma breve batalha de vontades ocorreu. Finalmente, Apolo suspirou. Tudo bem. Eu não posso acreditar que estou dizendo isso, mas estou dentro. Artemis e Naruto sorriram. Obrigado, Apolo. Artemis sorriu para ele, algo que Apolo tinha experimentado apenas algumas vezes antes. Apesar de si mesmo, Apolo sorriu. Qualquer coisa para você, irmãzinha. Então o que você precisa que eu faça? Primeiro de tudo, eu preciso que você marque uma reunião entre eu e Afrodite neste endereço. Diga a ela que queremos discutir os termos da minha rendição, ou algo assim. Eu nem falei com ela, então você entrou como intermediário, Naruto disse. Depois disso, eu preciso que você distraia Zeus enquanto eu derroto Afrodite.